Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura coletiva. Vamos abrindo a sua leitura com uma mensagem do tarô, com mensagem para os leoninos. A Imperatriz. A Temperança. Leão, aqui para mim fica muito claro que serão tempos, e isso pode refletir nos seus próximos 3 meses. É um tempo, realmente é um tempo de cura, é um tempo de equilíbrio para muitos de vocês. Por que um tempo de cura e um tempo de equilíbrio? Porque serão tempos onde vocês, independente do seu gênero, mas aqui a energia, ok? Serão tempos onde vocês estarão manifestando. É como se vocês estivessem gerando uma nova, não digo uma nova personalidade, mas é algo que é seu, mas que agora você se sentirá mais confiante para manifestar. E que fala e se conecta muito com a energia feminina. E assim, por favor, compreendam sempre, tá? Leoninos e leoninas. Aqui é energia, certo? Então, não tem nada a ver com o seu gênero, mas sim com a energia. Essa energia de... Eu não quero me limitar aqui somente àquela coisa da empatia, da intuição. Aqui realmente tem essa coisa da intuição mais aflorada, tem uma questão de proteção para vocês. Eu sinto vocês mais protegidos e vocês vão sentir uma vibração diferente. É como se vocês estivessem sendo direcionados sem perceber. Pode ser por uma força mais espiritual ou energias mais positivas, com certeza. Com certeza. Porque eu sinto, é como realmente fosse um desabrochar de vocês. Da essência de vocês, que por algum quesito estava realmente muito fechado. Então, muitos leoninos poderiam estar numa energia de estar muito agindo pelo automático, ou agindo muito por um condicionamento que pode ter vindo desde a infância, ou principalmente de questões, pode envolver a mãe, enfim, mas que refletiu muito nessa sua energia feminina. Então, é como se vocês tivessem criado uma carapaça. Então, vocês tinham que ser muito o masculino, a energia masculina. Isso não é negativo, muito pelo contrário. Mas é como se vocês ficassem sempre naquela questão do fazer, do realizar, do conquistar, do embate, né? Indo para o lado mais sombra, né? O embate, o duelo, a disputa. Eu preciso ser melhor que ele, que ela, enfim, dentro dessa situação. E aqui não, aqui tá me falando que dentro desse período, essa estimativa de período, vocês começam a aflorar um lado de vocês que realmente ele é muito mais intuitivo, muito mais sensível, mas não entendo o sensível como frágil, mas o sensível para captar situações e principalmente estamos falando sobre você mesmo. Então a sua sensibilidade, perdão, aqui falamos até da sua autossensibilidade, de se compreender e perceber mais sobre você. Aqui estamos falando muito sobre a sua essência, aqui é um refinamento mesmo, né? Leoninos entrando num circuito, num movimento de mais refinados, com a própria energia, com aquilo que se quer. Aqui se refere-se também, leoninos, vocês tem alguma questão de uma... Como que eu posso dizer? Pode ser uma harmonia nas suas relações. As suas relações muito mais harmônicas, muito mais equilibradas. Eu sinto vocês realmente mais empenhados em... quando eu disse do refinamento, também vocês muito mais empenhados num autocuidado bem significativo, sem ter uma energia de proteção sobre vocês. E essa proteção, ela é algo muito construtivo na sua energia. Então vai despertar em leoninos ou leoninas essa questão de estar realmente investindo mais, não só na estética, tá? Mas tem uma coisa de valores, naquilo que realmente é muito mais construtível, muito mais palpável, relações mais harmônicas, as suas relações interpessoais, não só com você, mas
entende? Com um todo. É como se você estivesse realmente entrando numa energia de muito mais essa força do feminino mesmo, que ela é acolhedora, ela nutre, ela é amorosa, é a energia da imperatriz. Tá? Então, é como se vocês despertassem, isso pode ser partindo de você, porque sim, tem um autodesenvolvimento para mim claramente, tá? Essa energia de proteção, ela pode vir de forças realmente femininas, tá? Que estão canalizando, está canalizando sobre você, forças realmente muito amorosas de acolhimento. Isso desperta exatamente esse seu lado que por alguma razão ele estava um pouco dormente ou um pouco confuso, né? Como manifestar esse equilíbrio, tá? Então fala de você se conectando a mais parcerias, né? Enfim, como for, amizade, de uma forma geral, tá? Tem esse despertar das relações, um que maior com os prazeres, então isso pode refletir para alguns de vocês. Para mim me vem como alimentação, cuidado na saúde. As suas trocas, principalmente as suas relações, ela vai se tornar mais equilibrada, mais justa. Isso vai ser muito bom para vocês, leoninos. Muito bom. Vamos lá. Qual o complemento dessa energia para os leoninos? Guardião da Terra, mantenha-se centrado e com os pés no chão. Aqui realmente é a materialização. É hora de ancorar, né? Então, todo esse preparo é o que eu sempre digo, né? Ah, vai acontecer tal situação, mas qual que é o fundamento? Por que disso, né? Por que dessas melhorias? O que se faz com essas melhorias? Aqui é muito importante nesse aspecto, nesse ponto de autodesenvolvimento, de se florescer de leão, essa nova face, né? Dos leoninos, na verdade não a nova face, mas aquilo que sempre habitou em você, mas por algum quesito não estava, né, sendo expressado, sendo vivido, sendo sentido. E agora começa a florar. Por quê? É como se tem uma coisa de cura aqui, tá? Você tem ou terá algum poder de curar, né? Não quer dizer que você vai lá e toca em alguém, a coisa se cura. Não é isso, mas é como se essa sua transformação, esse seu florescer, Leão, ele é capaz de modificar muitas questões. Tá? Por isso aqui, mantenha-se centrado e com os pés no chão. Por quê? Quando você entra numa vibração realmente muito harmônica e que de alguma forma, a casa 3 é a casa de gêmeos, é a casa das comunicações. Então, comunicações, estudos, isso. É importante você realmente ancorar essa força, porque pode-se, né, se perder ou ficar muito nessa energia do feminino, que é aquela coisa mais do receber. E aqui temos a imperatriz, então é a manifestação, é a ação. Por isso, mantenha-se centrado e com os pés no chão, porque precisa materializar essa força mais harmônica, essa força mais amorosa. Por isso que fala muito aqui na sua energia sobre as relações. Então, ela precisa ser vivenciada. Essa harmonia que vocês entrarão, esse equilíbrio, essa sensação de beleza, de autocuidado, de amorosidade, enfim, das boas relações, isso deve ser manifestado, deve ser ancorado nessa terra, ou seja, deve ser prolongado, certo? Leoninos, e vocês terão proteção para isso, tá? Trabalhe muito a sua intuição, vocês vão entrar, para mim aqui, me vem como muito a ativação do seu chakra cardíaco. Posso dizer que tem uma alquimia acontecendo, né? A Casa de Vênus fala sobre isso também, né? Uma alquimia acontecendo em vocês, leoninos. Vocês irão trabalhar muito, muitos de vocês, leoninos, podem ou ser comunicadores, ou têm uma habilidade muito grande com a comunicação, ou terão. Só que é hora, é como se essa sua comunicação, para quem é essa questão, tá? Essa sua comunicação, ela passará por uma transformação, mas que parte de você. É onde você consegue ancorar, através da sua comunicação mais amorosa, me parece que traz esse senso de cura, de empatia. Essa questão mais amorosa, ela vai ser muito importante para você no quesito das suas comunicações, das suas trocas. Saber como colocar as palavras, saber quando acolher, vai ser muito essencial.
Aqui eu vejo algum leonino específico, uma leonina específico, passando por uma grande transformação, tá? O teu feminino vai estar muito em evidência. Aqui para mulheres, né, leoninas, o teu feminino, ou homens também, mas que tenham a essência muito feminina, esse feminino vai estar muito em evidência, mas muito em evidência. Porque é um chamado para ativação do coração, o chakra cardíaco de vocês. É o chakra onde habita a verdade. Se o que você precisa hoje, você precisa saber de algo, vai ser através da ativação do seu chakra cardíaco, tá? Quem for se aprofundar, estudar, vai entender que o cardíaco é o chakra da nossa alma. Então, é através dele que nós nos conectamos à verdade, à essência. Você consegue identificar. Por isso que falam que, estejam mais em si, escutem mais a sua intuição, porque ela vai trazer para vocês aquilo que é mais real, leoninos. Chakra cardíaco e o chakra frontal, que é esse chakra aqui da testa, tá? O chakra frontal, ele ajuda vocês a olhar as situações de uma forma mais elevada, sem os véus da ilusão, sem os véus da ignorância, de fato enxergar as coisas como são. Então, é uma combinação, assim, fantástica, tá? Chakra frontal e o chakra cardíaco, você poder sentir e conectar com aquilo que de fato é real. Vocês vão entrar nessa sintonia ou comecem já a trabalhar esses dois pontos que vai ser muito importante para vocês. A ativação desses chakras é o equilíbrio. Entendam que para trabalhar com questões de chakras, né, com a ativação desses campos energéticos, é um trabalho constante, porque a todo momento nós nos desarmonizamos ou nos desalinhamos. Como? Ficando estressados, com raiva, lidando com situações complexas, energias muito densas. Portanto, leoninos, querem saber de alguma verdade, vai ser necessário vocês realmente entrarem numa energia mais sensível, tá? Mais intuitiva e de conexão. Aqui eu sinto é você com você, por mais que você possa estar envolvido em alguma situação que possa envolver mais pessoas, neste momento a sua sensibilidade, ela vai falar, ela vai contar muito, tá? Então, sim, tem alguma verdade aí que vai, que ela vai aparecer, tá? Que ela vai surgir, que você vai sentir. Olha só, agora que eu me dei conta, parece que é o mesmo anjo, né? Nas duas cartas. É um recebimento. Essa mulher, ela recebe, né? Ambas estão com a mesma vestimenta, olha. Rosa, rosa, verde, verde. Estejam preparados para receber algum tipo de informação, hein? Que virá no momento que você está mais conectado, mais em harmonia. É típico de canalização, né, Leão? É como que o que você precisa receber ou saber, você tem que estar muito conectado com você. Com uma essência mais elevada, mais em equilíbrio. O que você faz hoje exige muita sensibilidade, muita amorosidade, envolve comunicações, envolve energia feminina, ok? Vamos de baralho cigano, leoninos. Algum tipo de manifestação sabe aquele tipo de pessoas oportunistas? São pessoas que podem se apresentar para você como boas pessoas, mas na verdade são pessoas oportunistas. Por alguma razão, eu sinto o afastamento dessas pessoas, tá? Para uma outra situação, existe alguém que pode ser muito amigável ou até mesmo uma amizade. Essa pessoa, ela pode se afastar de vocês por algum tipo de desgaste que essa pessoa está passando, tá?
Então, não tem vínculo com você, certo? Mas é alguma coisa que essa pessoa está passando. É como se essa pessoa estivesse sendo realmente direcionada para um outro momento, sabe? Para um outro movimento, um outro momento. E pede atenção com pessoas oportunistas, hein? Ou com uma pessoa específica oportunista. Vejo que vocês vão... Aqui, mulheres que estão tendo algum tipo de problema, ou não estão sendo vistas de fato como são, terá algum tipo de recebimento que muda essa percepção, tá? A estrela, olha, pode envolver comunicação e revelações. Então, é como se você não estivesse vendo alguém de fato como é. Você vai passar a ver, ou essa pessoa ela traz alguma questão que realmente vem como buquê de flores. Então, é um bom recebimento para você, tá? Aqui tem alguma coisa de alteração no que envolve documentações, porque haverá algum tipo de investigação, algo sendo olhado mais a fundo, nos detalhes, e vai ter alguma alteração. Porque é como se a dúvida fosse surgir, mas ao olhar alguma questão mais a fundo, a decisão ou a mudança, ela é tomada. Vocês podem firmar algum tipo de contrato, que pode envolver uma mudança, mas esse contrato ou esse contrato, uma prova, vai exigir muito da sua saber o momento certo, tá? É como se fosse assim, olha, essa é a oportunidade, esse é o momento, tem que aproveitar esse momento, essa oportunidade, porque o caminho ele está aberto para vocês. Para fazer essa mudança, essa alteração, aprovação dessa prova, dessa avaliação, esse documento, contrato, enfim. Aqui algo que você está aguardando há muito tempo, uma questão, ela vai começar a andar, tá? E traz novidades para você, pode ser um projeto de trabalho, pode ser um novo trabalho, pode ser. Mas é como se a realização, ela não vem, ou o crescimento, ou talvez você está esperando um grande reconhecimento, ele não vem de pronto. Ele tem um desenvolvimento, porém, já é um começo, né, digamos assim, diferente do qual você estava esperando ou você estava planejando. Leão, aqui existe alguém tentando travar de você saber alguma coisa. Aqui pode envolver uma família, claramente, a árvore com a casa, uma família. Pode ser filhos, pode ser. Alguém está querendo travar para que você não saiba alguma verdade ou alguma revelação. Para que uma revelação não chegue a você, por exemplo. Por isso que abre a leitura de vocês com aquela energia da Imperatriz, o Guardião da Terra, né? Vai ser muito importante vocês florescerem, porque uma verdade, ela vai aparecer. Mas tem alguém tentando segurar, travar uma verdade. Aqui eu sinto vocês também mais confiantes, tá? Muito mais confiantes. Autoconfiança. Bom para negócios, hein? Bom para negócios, negociações. Movimentações rápidas, oportunidades rápidas. Investimentos em novos conhecimentos, que podem envolver algum tipo de deslocamento para você chegar nesse local, para receber esse conhecimento.
tem algum tipo de deslocamento. Alguns leoninos podem se interessar por uma outra fonte de conhecimento. E isso vai trazer e despertar muita harmonia e equilíbrio emocional para vocês. Aqui eu vejo algum leonino se interessando por esportes, atividades que envolvem movimentação, tá? De repente não é uma atividade que vai trabalhar somente, sei lá, musculação, não, tem mais movimento, tá? Dentro dessa atividade tem bastante movimento. Olha, mais uma vez essa vibração, viu? Uma verdade, ela vai ser liberada para vocês, isso pode surpreender. É como se você fosse se surpreender com uma pessoa. Aqui é como se fosse assim, nós temos o caixão, tá? Então, pode ser algo que seja visto para você, e quando tem alguma liberação, uma coisa que possa vir te surpreender, é como se você visse que atrás de uma situação existe uma outra situação. Então, vou dar um exemplo. Imagine, sei lá, você se surpreende com uma pessoa. Ah, não imaginei que essa pessoa pudesse fazer isso. Só que por trás dessa pessoa tem uma outra pessoa que não é vista. O caixão. E aí você fala, poxa, agora eu entendo o cenário da questão. Porque tem alguém por trás articulando, é como se fosse essa serpente aqui, tá? Tá vendo ela toda enrolada, mas sempre pronta para dar o bote? É uma pessoa que não se mostra. Olha, embaixo dela, o chicote. Uma pessoa traiçoeira, viu? Traiçoeira. Aqui tem movimentações. Quem tem questão na justiça terá alguma movimentação. Mas cuidado, porque nós temos o chicote aqui. Tem alguém tentando segurar e travar alguma questão, tá? O que pode dar andamento aqui para algum de vocês envolve alguma questão de... o chicote sempre vai falar de algo que é forçado, algo que possa envolver uma agressão, alguma coisa assim realmente mais densa, tá? Então, terá alguma movimentação referente a esse tópico. Olha, comunicação. Sinto vocês superando um obstáculo, tá? Que você considera, poxa, isso estava difícil. Então, assim, o grosso ficou para trás, mas ainda tem alguma coisa que você vai precisar investir e insistir diante de algumas dificuldades aí que você passa, tá? Que pode até falar de você realmente, poxa, passei por um obstáculo, mas é como se você precisasse persistir um pouco mais, tá? Para sair de fato de uma situação. Porque tem alguma coisa que ainda te trava. Leão, tome um pouco de atenção com acidentes, tá? Você que utiliza de algum veículo, alguma forma de deslocamento, mas que tem um veículo, cuidado, tá? Com acidentes. Olha, pessoal, eu sempre falo, né, que tudo é energia, mas nem tudo é espiritual, ok? Mas nós temos aqui a carta da serpente em cima, pessoal. A carta do cavaleiro que fala sobre movimentação, deslocamentos rápidos. Então, toma um pouco de atenção com... Evidente que não é para todos. Se você sabe, de repente até nem sabe, né? Mas aqui a gente pode até falar de alguém passando por algum tipo de demanda que envolve a espiritualidade, tá? Uma demanda de energias negativas sobre você e que possa interferir nessa questão de deslocamento, tá? Olha, a estrela tava aqui no oculto, ó. Principalmente quem faz um deslocamento considerável, um deslocamento mais para um local mais longe, tá? Toma cuidado. Olha, tem alguma comunicação que vai, assim, deixar vocês muito felizes, mas vocês vão precisar segurar essa informação, tá? Pode envolver romance, olha,
Para algum outro de outro de vocês pode, mas não sinto tanto isso, tá? Alguma outra informação, mas que vai deixar vocês felizes, tá? Mas você vai ter que segurar essa informação, você não vai poder mostrar isso. Você não vai poder revelar que você tá feliz com essa questão, tá? É isso. Tem alguém tentando cortar suas proteções, Leão. Mais uma vez me veio a carta lá no começo, a Imperatriz, o Guardião. Aqui, olha, vocês têm proteção, mas tem alguém tentando furar essa proteção. Tem alguém tentando cortar algum vínculo que você tenha. Claro que ninguém tem o poder de impedir que você faça uma oração e tudo mais. Mas sabe aquela coisa assim, de repente você se sente cansado, e aquele dia, esqueci de fazer minhas orações, esqueci de, sabe, ter um pouco mais de atenção nesse quesito que eu sempre tenho. Então, são nesses pequenos detalhes, tá? Outros que estão mais despertos, vamos colocar assim, leoninos, vocês estarão realmente reforçando a sua proteção, aqui é espiritual mesmo, tá? Reforçando a sua proteção espiritual, e essa proteção fala muito sobre livramentos. Então, aqui podemos estar até falando, nesse quesito de deslocamentos, viagens, que poderia acontecer algum tipo de, né, de repente, cuidado com acidentes, exatamente isso sendo cortado, tá? Então, já vem aqui a previsão, faça os movimentos, olha, alguém já fazendo os movimentos para que isso seja cortado e vocês tenham mais segurança, ou possam viajar em segurança, de repente, tá? Aqui vocês passando por alguma transformação a nível energia, a nível comunicação, a nível de expressão, como vocês estão se expressando, vai ter algum tipo de comunicação. Vocês vão comunicar algum corte, por exemplo, estou cortando essa situação. Isso vai gerar segurança, tá? Aqui é uma questão de prudência. Leoninos optando pela prudência. Um homem aí que parecia ser inofensivo, mas que estava envolvido em alguma situação que poderia falar de pequenos conflitos, você vai ver que essa pessoa é a cruz, na verdade. Então, é uma pessoa que traz grandes problemas, tá? É um homem que traz grandes problemas. Você poderia achar, olha só, né? Você poderia achar que era uma pessoa... são questões corriqueiras, comuns, não. Essa pessoa pode ter ganhado você na conversa, conversas falsas, tá? Você vai perceber, Leão, que vai chegar para você muitas comunicações de uma pessoa. Nossa, aqui é complicado, porque é o seguinte, tem um grupo de leoninos que é uma coisa e outro grupo é outras, né? Aqui é o seguinte, chegará algum tipo de comunicação para você sobre uma pessoa. Para um de vocês, a comunicação que vai chegar é que essa pessoa é muito traiçoeira, ok? E para outros, se essa comunicação for referente a um homem, é como se a comunicação fosse essa questão da traição. Então, várias pessoas falando, ou, enfim, algumas pessoas falando sobre a mesma pessoa, sobre um homem. O quanto essa pessoa é traiçoeira. E aí parece que você começa a ligar um ponto ao outro e começa a perceber que realmente não é, sei lá, é coisa da cabeça do leonino, sei lá, ou a pessoa só tava ali, sei lá, incomodada com aquele fulano, com aquela pessoa. Não, você começa a perceber que realmente tem sentido o que está sendo dito, tá? E para outros, se chegou para você, se já chegou para você muitos falatórios sobre uma pessoa, mas falatórios negativos sobre alguém, aqui é como essa pessoa estivesse sendo crucificada, tá? E sem ter como se defender, a carta da âncora, é como se colocassem essa pessoa
numa forma de não ter como se defender. Por isso, a sua elevação, leoninos, essa autoconexão que foi dito desde o começo da sua leitura, ela vai ser muito importante para clarificar e para identificar, né, o que sim, o que não, o que é real e o que é fantasioso, tá? Mensagem final para os leoninos. Escolhas. Todos nós temos escolhas e assim a vida se modifica, encolhendo ou se expandindo em proporção à sua coragem. Excelente. Tem muito a ver com a carta da Imperatriz, que é o crescimento e desenvolvimento. A Imperatriz, ela só chega como Imperatriz porque ela vivenciou muitas experiências, altos e baixos, né? Escolhas certas, escolhas erradas, até que ela chega ao ápice de ser uma Imperatriz, de assumir o trono, porque tem a capacidade de liderança, né? E de dar o exemplo. Portanto, leoninos, é como se vocês entrassem agora num movimento realmente de escolhas, mas essas escolhas realmente elas falam sobre ter a coragem de fazer aquilo que é certo, tá? A prudência, que é o que foi dito aqui embaixo, certo? Leoninos, que Deus sempre abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz, muita verdade em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.